Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos trazer um tema especialíssimo. Nós vamos falar do principal evento de fruticultura do ano aqui no Brasil, né? O Congresso Brasileiro de Fruticultura, um evento em qual eu vou participar e muitos colegas também vão. E para falar sobre isso, a gente trouxe o professor Wagner Brasil, da Federal de Pelotas, presidente do Congresso, para estar comentando um pouco como vai ser o Congresso, principalmente a programação. Então, Wagner, bem-vindo, agradeço a boa vontade, né? Foi uma iniciativa tua da gente estar fazendo isso aí. Então, de antemão, já agradeço e gostaria que você fizesse uma rápida apresentação para os jovens aqui para a gente discutir esse Congresso. Perfeito, então, olá Pedro, né, a todos, uma satisfação a gente estar junto, a gente se conheceu aí no congresso em Floripa, né? Foi, a gente no evento de adubação, no evento de adubação. Isso, a gente conversou bastante ali no evento de adubação em outubro. Caçador, né? Isso. Isso mesmo, e aí então a gente já vem trocando informações e a gente vai conhecendo o trabalho dos colegas, né, e esse belo trabalho aí que tu vem fazendo na questão dos podcasts relacionados à fruticultura como um todo, né? E eu acho que nós, respondendo como Congresso Brasileiro de Fruticultura um pouco, até mesmo Sociedade Brasileira de Fruticultura também, teríamos que, né, dar esse apoio e estarmos participando junto e também vocês nos dando esse apoio. Então, assim como tu falaste, né, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, aqui do programa de fruticultura. A gente trabalha mais as frutíferas de clima temperado, e também, né, nesse momento, diretor da Sociedade Brasileira de Fruticultura e presidente do 28º Congresso Brasileiro de Fruticultura, que vai ocorrer esse ano, de 6 a 10 de novembro, aqui no Centro de Eventos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Prazer estar aqui para a gente poder trocar um pouco de informações e também apresentar um pouco mais do que a gente vem organizando e de que forma a gente pretende tratar o congresso desse ano aqui em Pelotas. Maravilha, Wagner. Isso, jovens, às vezes vocês ainda não sabem, mas é o principal evento da fruticultura no Brasil e eu participo do congresso desde 2008, que foi em Vitória ali. Teve umas falhas no percurso, mas faz parte, né? E com certeza a gente vai estar participando esse ano aí, até porque para mim é um congresso especial, que vai ser o primeiro como docente aqui da UFLA, né? E parte da programação abrange uma cultura que eu trabalho muito, que é a olivicultura. Mas vamos lá, ô Wagner. 28º, né, cara? É história. É história esses congressos aí. É isso aí, já estamos no 28º, né? A gente teve em Pelotas, por exemplo, ocorreu em 1979, o quinto, então novamente está voltando. É uma história que se tem hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira tem 50 anos, né? Então vejam que são 28 congressos que a Sociedade Brasileira vem organizando, 51 anos agora esse ano, vem organizando para toda, acho que a cadeia produtiva da fruticultura, né? Às vezes o pessoal trata os congressos como muita questão acadêmica, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade, essa é a ideia, nosso objetivo, de colocar também os produtores, as empresas que trabalham, né? Então não só a parte de academia, apresentação de trabalho, a gente vai discutir um pouco aí na programação, né? Mas o próprio, quando a gente trata na programação de cases de sucesso ali, na arena de negócios, é uma oportunidade de a gente conhecer um pouco de trabalhos, de pesquisas, de técnicas, de produtores e de empresas, né, ligadas ao setor, que tenham, né, seja inovações, sejam tecnologias diferentes ou até mesmo, né, experiências a trazer para todo o setor, né, da fruticultura como um todo, dentro desse trabalho na arena de negócio. Então esse é o nosso principal objetivo, não só a apresentação de trabalhos, mas também agregar junto a produtores, técnicos e empresas que trabalham no setor da fruticultura nacional e internacional, né? A gente tem o pessoal do México que já garantiu presença, Uruguai também. Que maravilha. A gente vem trazendo essa parceria aí. Que show, né? Essa, na minha visão, é a função do congresso, né? Sempre quando eu encontrei produtores participando do congresso, e depois a gente vai atrás, são os produtores referências, que estão procurando informação, querendo desenvolver. Não, maravilha. Ô Wagner, vamos começar aqui então a falar, né, para cativar o pessoal a participar do congresso, dessa programação aqui que tá bem legal. E eu tô no site aqui, olhando,
Então, para quem quiser até ter essas informações, é só digitar Congresso Fruticultura 2023 no Google, acha. Se não, o site é cbfruticultura.com.br. E aqui na programação eu tô vendo que esse ano acho que inverteu, né? As visitas técnicas vem primeiro. Logo no dia 6 ali do 11, a gente já começa com as visitas. Isso. Na realidade, até foi um exemplo que a gente pegou do último congresso em Florianópolis, né? E discutindo com o pessoal da empresa, principalmente uma relação assim, nem todas as pessoas, nem todos os participantes acabam fazendo a visita técnica. Então, às vezes, até pela logística, até Pelotas, né? Às vezes fica um pouco mais caro de quem não vai participar de visita técnica, ficar um dia de hospedagem, um dia de alimentação a mais, caso as visitas fiquem no meio. Então, essa é a ideia que a gente botou no primeiro dia, já pensando nisso, né? Às vezes tem pessoas que pensam o contrário, né? Que a visita técnica acaba tirando um pouco no início de público, mas eu acho que as pessoas, quando estão interessadas em participar, em aprender, em visualizar, né, uma prática diferente, ou visualizar uma cultura diferente, ou visualizar coisas novas, eu acho que não vai ser um dia antes, um dia depois que vai mudar. Então a gente pensou nessa questão já também de logística para muitas pessoas. Até aproveitando, né, já colocando as visitas técnicas hoje, que a gente tem aí já na programação, né, nós temos uma para Encruzilhada do Sul. Então, o pessoal que não conhece o Rio Grande do Sul pode ir lá no mapa agora e procurar onde fica Encruzilhada, né? Encruzilhada hoje é uma região emergente na fruticultura no Rio Grande do Sul, certo? Ela fica bem perto, 120, 130 quilômetros de Porto Alegre, né? Fica mais 300 Santa Maria, 180 nosso aqui, então é uma região estratégica, né? E que tem condições de clima adequado e vem crescendo muito em uva, nogueira, pecã, olivicultura, pequenas frutas. Então, lá a gente separou para ver a questão de nogueira, pecã e de olivicultura, certo? Encruzilhada do Sul. Depois a gente vai para a região da Campanha, segunda maior região produtora de vinhos, né, finos aí do Brasil. A gente colocou a visita técnica relacionada à uva e até mesmo maçã, que tem alguns produtores com iniciativas principalmente com cultivares Eva, Condessa, cultivares, né, com pouca exigência em frio, por exemplo. Então a gente tem essa região aí, e aqui na nossa região de Pelotas, claro, a gente não poderia deixar em aberto, né, principal região produtora de pêssego do Brasil, né, pêssego principalmente para a indústria. Hoje também a questão de pequenas frutas vem crescendo bastante. Hoje Pelotas é o 4º município do estado em produção de morango. Então a gente visualizou de deixar essa questão aí, pequenas frutas e frutas de caroço como pêssego. Aqui na região agora está se pensando numa 4ª, caso seja necessário, também para a gente ver figo e outras com uva de mesa aqui na região de Canguçu também. Então são essas visitas hoje que a gente tem dentro da programação aí do congresso para quem estiver interessado em fazer. Que bacana, que bacana. Eu confesso que na hora que eu estava fazendo uma inscrição ali, eu fiquei muito dividido entre ver as oliveiras e a pecã e as uvas ali de vinho, viu? Foi cruel a escolha. Mas eu acho que foi oliveira e nogueira pecã, né? Foi oliveira e nogueira pecã. Uva, por mais aqui no sul de Minas, principalmente uva para vinho, a gente está fazendo em dupla poda, né? Um sistema um pouco diferente. E eu falei, não, deixa, eu estou precisando focar um pouquinho mais em oliveira e estou querendo trazer pecã para cá. Então, deixa eu ver isso, mas eu queria ter um clonezinho para participar das outras ali que vão estar super interessantes. Daqui a pouco fica uns 2 dias a mais e dá um pulinho na campanha também, né? A ideia é mais ou menos essa. Vamos ver se a chefa que deixa e a namorada também, as chefas, né? E o bolso também, né? Não, é o bolso principalmente, mas vai dar certo. Então, a princípio a gente já tem 3 visitas, né? Uma para a gente ver oliveira e pecã, outra para vinho e maçã e outra para pequenos frutos e pêssego, isso? Isso aí. São essas e tá para sair uma 4ª aí para a cultura do figo. Uma 4ª que nós estamos negociando junto à empresa organizadora e vendo os produtores também. Que bacana, que bacana. Aí, tô precisando ficar mais tempo aí. Até lembrando, aproveitando, né, essa programação a gente tem ela como preliminar, né? Os tópicos vão ser mais ou menos esse aí, mas pode até lá o congresso ter alguma mudança, alguma questão aí que a gente necessite ou aumentar ou diminuir alguma coisa, mas a princípio é o que o comitê científico, que é comandado pela professora Doralice aqui do IFSU, com o apoio do professor Bruneto de Santa Maria, vem trabalhando nessa programação aí.
Não, bacana, né? Eu acho, por enquanto, eu tô gostando demais. E, bom, então o primeiro dia é totalmente dedicado às visitas técnicas, né? Até que vai tomar o dia todo do participante, né? E aí já para o segundo dia, no dia 7, né? Tô vendo aqui que começa na arena de negócios, que vai ter alguns cases de sucesso, né? Vocês estão na fase de seleção dos cases. Explica pra gente como que vai ocorrer, porque eu vi que ocorre todos os dias, né? O case de sucesso. Isso aí é a arena de negócios, né? Que já trata muito disso, né? São questões de experiências, questões de empresas, por exemplo, dentro da nossa feira de empresas do setor, e que eles que nos auxiliam muito também para que o congresso saia através de aporte financeiro, né, de captação de recursos e patrocínios. Então essas empresas vão ter oportunidade também de apresentar ali seus resultados, né, em cima dos seus produtos e suas tecnologias, e também parceria com outros produtores, até mesmo associações que estejam ligadas ao Congresso e que são nossos parceiros, para apresentar todas essas experiências que a gente está tendo dentro da área de fruticultura. E a gente pensa muito não só da parte do Rio Grande do Sul, mas trazer experiência de outros estados também, para que aquele produtor, aquele técnico, aquele aluno, aquele pesquisador consiga visualizar o que está se tendo não só no meio acadêmico, mas também nos setores, na cadeia produtiva como um todo. Então, por isso que ela tem todos os dias essa arena de negócio, ela é distribuída, vai ter algumas parcerias, né, que a gente já vem tratando com o Sebrae e com outras instituições, e daqui a pouco um espaço ali, né, para discussões e, vamos dizer assim, como painéis a respeito de alguns temas, como, por exemplo, um dos temas provavelmente seja tratado, é a inovação e tecnologia na fruticultura, né? Onde a gente até tem um prêmio dentro do Congresso, que é o Prêmio de Inovação em Fruticultura, que leva o nome do professor José Carlos Fachinello, que era o nosso principal professor, um dos principais professores pesquisador aí da fruticultura no Brasil como um todo, né? E até mesmo em parcerias com Itália, com Espanha, com outros países. Então essa arena de negócios vai ficar focada, esses cases de sucesso, bem nessa parte aí, para ficar trabalhando dentro do Congresso essa, vamos dizer assim, esse apoio tecnológico e essa visualização de experiências que tem se tendo dentro do setor produtivo. Legal, não, isso é importante, ainda mais que hoje tem uma chegada muito de neo-rurais, né, querendo entrar para a atividade, e o pessoal chega meio perdido. Tendo esses exemplos, acho que funciona bem. E muito legal também a homenagem ao professor Fachinello, que todo mundo que estuda fruticultura, uma hora chega algum trabalho dele, chega nele como referência, né? Lá nos básicos, uma hora vai ler o Fruticultura, Fundamentos e Práticos lá do Fachinello. Com certeza, livro-texto de todo mundo aí. Maravilha. E Wagner, eu estou aqui na programação primeiro dia, né? Eu vejo que a gente tem os credenciamentos, essa parte burocrática toda, e a primeira palestra já chega com um tema bem interessante, atual, né? Clima e efeito estufa na fruticultura, né? Eu acho uma pegada importante hoje, pelo que a gente está vivendo, né? Vocês aí no Sul acho que estão sofrendo mais do que nós no Sudeste com essa questão climática, né? É bem interessante isso aí. Isso a busca sempre é da gente, todos os temas, até fazer um levantamento aí, uma conversa, mas todos os temas a gente começou a buscar muito na Abrafrutas, na Sociedade Brasileira de Fruticultura, nas entidades, algumas pesquisas de extensão, quais os temas que enxergavam, né, como importante estar dentro do Congresso. E um desses foi um dos mais comentados, muito essa questão das mudanças climáticas, gases de efeito estufa, né, a fruticultura às vezes, né, alguns estudos vêm trazendo esse apoio no sequestro de carbono. Hoje nós temos o programa ABC, que trabalha muito a integração lavoura, pecuária, floresta. Até numa palestra que eu participei, agora lá em Não Me Toque, eu esqueci o nome da feira, agora Expo Direto, teve um palestrante que disse que daqui a pouco já tinha que começar a trocar o ILPF para ILPFF, né, onde o último F seria fruticultura, sendo tratado nessa questão aí, né, de integrações. Então esse foi um tema bem discutido durante a reunião que nós fizemos da comissão organizadora, e que também veio muito sendo elencado nos levantamentos que a gente fez. Então, esse com certeza, iniciar com uma palestra dessa foi que a gente pensou de botar já na primeira conferência. Aproveitando até, acho que daqui a pouco nós iríamos chegar nesse ponto, né? Mas fazer uma breve
justificativa e já explicando o que se torna conferência dentro do Congresso e o que se torna o simpósio, tá? Legal. A conferência, um palestrante, né, de renome, que a gente entende que, né, nos traz essa experiência, que vai nos trazer bastante resultados e experiências dentro do tema e que ele tem o conhecimento. E o simpósio a gente trata numa forma de 2 ou 3 convidados para discutir sobre o tema e sendo abordado numa mesa redonda ao final. Então essa é a diferença quando a gente tem conferência e quando a gente tem simpósio. Então, a conferência será um palestrante e o simpósio será de 2 a 3 dentro daquele tempo estipulado ali. Não, show. Isso aí eu já estava na ponta da língua a pergunta aqui. Mas aqui ainda no primeiro dia, na parte da manhã, a gente vai ter a reunião das câmaras setoriais, né? Tanto estadual aí imagino que só do Rio Grande do Sul, né? E a nacional, né? Queria que você pudesse explicar um pouquinho para os jovens aí o que as câmaras setoriais fazem e a importância delas estarem inseridas aí no Congresso. Isso aí nós temos uma parceria forte com a Secretaria da Agricultura, né? E aqui a Secretaria do Estado tem várias câmaras setoriais. Então nós temos a Câmara Setorial da Oliveira, nós temos a Câmara Setorial da Uva, Câmara Setorial do Citros, Câmara Setorial da Nogueira Pecan e diversas outras, fumo, arroz, várias câmaras setoriais. Então essas câmaras setoriais, no próprio nome diz, é uma câmara, né? São vários entes, produtores, técnicos, bancos, instituições de pesquisa, instituições de ensino, de extensão, certo? São todos que têm alguma ligação, são convidados que têm alguma ligação com o setor e que participam numa espécie de quê? De trabalhar dentro dessas câmaras setoriais o tema de cada um, né? Vamos dizer assim, o da Nogueira Pecan. Ali dentro se trabalha toda a questão da Nogueira Pecan, os bancos discutindo a questão muito, né? E aí na Oliveira que eu participo ainda, a questão, por exemplo, de carência. O pessoal emprestava, os bancos emprestavam o dinheiro aos produtores, né? Só que com 4 anos já teria que começar a pagar, período de carência de 4 anos. E nisso foi discutido dentro da Câmara Setorial de que teria que aumentar esse período de carência, porque com 4 anos recém o produtor estaria começando a sua produção. Então ele ainda não teria ganho para pagar o empréstimo, por exemplo. Então esse foi um dos pontos que são tratados. Tem vários aspectos técnicos, saem normativas, saem apoio a produtores, né? Dizendo assim, agora nós estamos na época da poda, como realizar a poda? Nós estamos na época de aplicar produto fitossanitário, como aplicar produto fitossanitário, quais produtos fitossanitários. Então, isso é a Câmara Setorial nossa aqui do Estado trabalha. E a Câmara Nacional da Fruticultura, né, que eu acho que dentro da Abrafrutas, também discute todo o tema nacional de fruticultura, mercado, exportação, produção, quais são as frutas, questões de produtos fitossanitários, regulamentação ou não de produtos junto ao Ministério da Agricultura. Então, são essas as temáticas que as câmaras trabalham como um todo. É legal que a gente traz também vamos dizer assim, a questão política do setor também para estar atuando ali. E qualquer um pode participar ou é uma reunião só para os membros dessas comissões? Não, essas câmaras são os membros das comissões. Legal. A Câmara Nacional se reúne, acho que de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3. Então, dentro do Congresso, eles vão fazer essa reunião, essa ideia da reunião da Comissão Nacional. As câmaras setoriais aqui é a mesma coisa. A gente ainda só não sabe qual vai ser, que aí a gente deixou a critério da Secretaria da Agricultura escolher qual câmara vai fazer, mas que vai estar ligado à questão de fruticultura. Bom, isso é a parte da manhã, jovens. Na tarde, a gente já tem o primeiro simpósio, e não desmerecendo os outros, mas eu acho que é um simpósio super importante pela demanda de profissionais, né, que vai ser o uso de fertirrigação na fruticultura tropical, subtropical e temperada, né? Isso é um tema que aí, se a gente for ver, não só aqui para nós, mas não só Rio Grande do Sul, a gente agora mesmo, esse ano, teve uma forte estiagem, uma forte seca. Então é um tema que está caindo muito, assim, o pessoal está pedindo informações, está pedindo como trabalhar no Brasil e até fora no Brasil. Ainda hoje eu li uma questão sobre lá da Expoliva, lá de Jaén, na Espanha, e dentro das questões tecnológicas lá no simpósio, um dos temas era a questão, né, do uso da irrigação e como se comportava a produção, o crescimento da planta, a produtividade
a respeito de irrigação e fertirrigação na oliveira lá na Espanha. Então veja que o problema não é só para nós aqui, né? Às vezes a gente fica só achando problema para nós, mas acho que é um problema geral em fruticultura. A gente tem um exemplo muito bom do Vale de São Francisco, né? Que trabalha muito a irrigação. Então a gente escolheu e também foi bem tocado esse tema do uso de irrigação, fertirrigação e adubação em fruticultura. Não, que bacana. E aí, fechando o dia, né, Wagner, outra coisa que eu achei muito interessante é a mostra de trabalhos serem temáticas, né? Então, começa o dia com a cultura da oliveira, a apresentação de trabalhos na cultura da oliveira e da Nogueira Pecan, né? Isso aí. Isso aí é importante até, né? Como a gente está conversando com um público muito jovem também, às vezes, né, que está aí na faculdade, está na pós-graduação, né, no ensino médio, no ensino técnico, e até mesmo para os pesquisadores, né, que eu acho que a gente está sempre aprendendo e como a gente faz pesquisa, é importante publicar. Então, o que ocorre, né? Até aproveitando, nosso prazo de envio dos trabalhos é até 30 de maio agora, certo? Eu já estava ficando feliz já. Já está ficando feliz, né? Eu já vou levar para o pessoal da comissão científica, que eu acho que o pessoal vai ficar mais feliz ainda até 30 de junho, né? Vamos discutir, né? Já está havendo alguns pedidos em relação a isso, principalmente porque tem muitas pessoas que colheram seus experimentos, avaliaram seus experimentos, com a safra terminando agora em março, abril, e que ainda estão tabulando dados e fazendo, né, toda a questão estatística. Então pode ser que venha, não vou confirmar, mas senão a Doralice e o Bruneto acabam me puxando dos cabelos que eu não tenho, né? Não, tá certo. Mas bem provável que possa ser sim prorrogado, vamos tentar, né, buscar junto para que o pessoal possa terminar seus trabalhos. Nós prorrogando daqui a pouco, acho que mais trabalhos vêm por causa desse ponto aí, mas não é nada certo. Mas até o dia 30 de maio, então, envia os trabalhos e, assim, nosso comitê científico vai avaliar esses trabalhos, né, que são resumos expandidos, na forma de resumos expandidos, 4 folhas. Nessa avaliação do comitê científico, no momento que você faz a inscrição, você pode escolher entre apresentação oral e apresentação em pôster. Tá? Quando eu boto oral, não obrigatoriamente ele vai ser selecionado para oral. Perfeito. Certo? A avaliação, o comitê científico vai avaliar e dentro do tempo que nós temos nas salas temáticas, nós vamos ter que dizer, vai 6 trabalhos orais, aí 8 trabalhos orais, né? Então, os 8 melhores selecionados, classificados, vão ser para a sala oral, os demais vai ficar na sessão de pôster. E esses selecionados de forma oral, vai ser apresentado durante o congresso, em torno de 15 minutos de apresentação nesta sala temática, e aí o que é legal, né? Porque, tanto que se você ver a programação, a gente fez uma fruticultura geral, certo? Não só uma palestra só de maçã, senão o pessoal que trabalha com oliveira, que trabalha pequenas frutas, pêssego, não vai chamar muita atenção ali. Então, todas as questões ficam focadas. Maçã vai ser na sala das pomáceas. Oliveira vai ser na sala das oliveiras. E aí que entra a parte legal, é que daqui a pouco a gente está sentado com bambambam do pêssego, por exemplo, né? Vamos dar como exemplos que a gente tem, por exemplo, a doutora Maria do Carmo Razeira, que é, né, a bambambam aí da parte de melhoramento genético e que, se a gente for ver, a gente tem que tirar o chapéu para ela, né? Sim. Muito fez por essa questão. E daqui a pouco a doutora Maria do Carmo vai estar sentada do lado do aluno de graduação ou do aluno da pós, esperando para apresentar o seu trabalho durante 15 minutos para todo o público que está ali, a sua última pesquisa, a sua, né, que ela achou relevante mandar. Então, eu acho que isso dá, vamos dizer assim, aos mais jovens, principalmente, isso aconteceu comigo no da UEV, que daqui a pouco tu está sentado com a pessoa que tu lê os livros dela, né, que tu faz a tua revisão bibliográfica usando muito o nome dela e ela está ali do teu lado apresentando um trabalho antes de ti ou depois de ti. Então, acho que isso é bem legal de participar, que eu acho que para os jovens dá um up de dizer assim, estou no caminho certo, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou tocar, de fazer essa parte. Sinceramente, eu acho que a parte mais legal do congresso é isso aí, você tá com os caras que você estuda ali, tá do teu lado. Eu me lembro quando eu era novo, eu dizia assim, o cara assim, pode ser que um dia eu esteja dando uma palestra aí que nem esse cara, né? E aí a gente vai indo, né? Se chegar perto dele, já tá bom demais. Exatamente. Então essa é a ideia das salas temáticas, tá? E aí o que acontece? Todos os trabalhos na forma oral, tá? Aprovados na forma oral, eles vão
poder serem enviados para a Revista Brasileira de Fruticultura para publicação. Bacana. Então, o que vai ocorrer? Mandei meu trabalho. Se eu quero pôster, bom, eu vou apresentar em pôster, né? E aí a gente vai separar os horários ali, principalmente de tardezinha, apresentação de pôster. Se eu quero oral e o meu foi escolhido para oral, eu vou trabalhar ele depois, né? Apresento ele no congresso. Após o congresso, vai ter um tempo, certo? A gente vai mandar para todos os inscritos, né? Um tempo para quê? Para modelar ele e deixar da forma de artigo científico para a Revista Brasileira de Fruticultura. Nesse momento, o nosso próprio comitê científico, novamente, vai fazer uma avaliação desse artigo científico. O trabalho do Pedro, a gente aprovou, acho que está bom para que lá, agora, os avaliadores da Revista Brasileira de Fruticultura possam fazer a avaliação. Então, o do Pedro foi aprovado. O do Wagner não está nas normas, o do Wagner está fora. O que ele melhorou do resumo expandido foi muito pouco, eu acho que não serve mais como artigo. Bom, então aí não vai mais. Essa é uma parte. A última parte é o quê? Esses que foram enviados para a Revista Brasileira de Fruticultura, eles vão passar pela avaliação da revista, sendo aprovados. Se o primeiro autor não for sócio da Sociedade Brasileira, ele vai ter 50% de desconto na taxa de publicação e na publicação. Então, se ele fosse gastar R$1.000 para publicar na Revista Brasileira de Fruticultura, ele vai gastar 500. Se o primeiro autor for sócio da Sociedade Brasileira de Fruticultura, ele publica de forma gratuita na Revista Brasileira de Fruticultura. Legal. Certo? Então, ele não vai ter taxa de tramitação e nem taxa de publicação. Então, dessa forma que a gente está trabalhando toda a questão do comitê, né, e dos trabalhos científicos a serem enviados. Não, isso aí fica bacana, incentiva também o pessoal a publicar mais, né? E fortalece a revista, principalmente, né? Que é o principal canal de divulgação científica nossa aqui, né? Que isso é importante para nós, a principal revista na área de fruticultura para nós é a RBF, né? Com certeza. Quem estuda fruticultura também sonha em ter um artiguinho lá. Essa é uma chance muito boa. Com certeza. Bom, a gente tá no primeiro dia já, pra vocês verem como o congresso tá filé. Mas aí a gente tem a tradicional abertura, né, do evento ali no finalzinho. Eu achei até que tu ia esquecer da parte que o pessoal gosta depois, que é a abertura e o coquetel da confraternização, né? Não, esse é um dos ápices do evento, né? Que é a hora que você vê todo mundo, né? É isso aí. Toma um vinho, conversa um pouco, sai um pouco daquela formalidade, né? Aí já fiquei feliz, toma um vinho. Isso é bacana que vai quebrando o gelo, né? E já quebra o gelo logo no primeiro dia. Isso. É muito importante. A gente vai conversando, já faz os grupinhos ali, as amizades pro resto do congresso. É isso aí. A ideia aí desse final, então, é isso aí, a abertura oficial, né? Onde, claro, a gente tem participação da parte política, a parte, né, do congresso como um todo, também algumas apresentações, e a gente vem tentando buscar uma palestra aí, mas, né, aí vai ficar como uma palestra até o dia do evento, meio que em stand-by de surpresa pro pessoal. Isso é surpresa, top. Não, isso é legal. Essa surpresa, né? Não, isso é legal. E normalmente as palestras de abertura são excelentes. Não me lembro de nenhuma que você falou, vamos tomar uma primeiro. As palestras são sempre muito boas mesmo. Bom, daí vamos passar pro segundo dia, né? A gente vai começar com o case de sucesso de novo. E aí já começa uma parte legal também. A primeira conferência do dia de pomares sustentáveis, né? O que mais está na pegada, o pessoal procurando, né? E é um tema, para mim, que é fantástico. Isso aí. Também foi muito comentado, essa questão de trabalhar orgânico, produção integrada, biodinâmico, que eu acho que vem, né? Uma batida muito, principalmente no exterior, para nós ainda complica muitas vezes, né? Em climáticas, principalmente aqui no sul. Mas eu acho que essa questão aí, ligada também a diferentes sistemas de conduções, então essa batida aí que a gente vem buscando com essa conferência aí. E aí o segundo simpósio dentro do evento, que é de mecanização e uso de tecnologias na fruticultura, que também, né, a fruticultura demanda de mais gente para trabalhar a questão de mecanização, principalmente, né, e aplicar um pouco mais de tecnologia ali, né. Entra muito no tema do congresso, né, que é inovação, sustentabilidade e tecnologia, né. Então, essa busca aí, e a gente trabalha muito aqui na região da Campanha, tem muita questão de mecanização em uva hoje, né, principalmente,
mas a própria parte de colheita de oliveira, colheita de nogueira pecan vem sendo muito mecanizada, até por grandes áreas, e a gente tem falta de mão de obra, né? Querendo ou não, peca muito a mão de obra hoje, né? O pessoal não quer mais ir trabalhar no sol, ficar colhendo maçã, ficar colhendo, né? O pessoal hoje dentro da cidade acaba tendo esse êxodo rural muito. Os próprios filhos de produtor, depois fazem faculdade principalmente, eles veem o mundo diferente, né? E acabam tendo essa questão. Então, isso aí é porque a gente quer tratar muito hoje. Tá a batida forte, todo mundo quando fala nisso aí é drones, eu não sei, né? Então acho que a gente vai tentar trabalhar essa parte junto nesse simpósio aí. Hoje a tendência é realmente a gente mecanizar, automatizar mais parte dos processos, principalmente os braçais, né? Que aí, mesmo pagando bem, tá difícil de achar gente. É isso aí, a gurizada nova aí vem voando nas tecnologias, né? Nós que eu já passei dos 40, já começa a dificultar um pouco, né? Quando vem um falar disso, daquilo, eu disse, nem sei muito bem o que é, uma lida, né? Hoje é o povo que jogava videogame demais que tá saindo na frente. E a mãe sempre reclamava que, deixa eu jogar videogame, vai, olha, né? Eu acho que isso aí... Ele tá com os dronezinhos lá. Isso aí, é bem isso. Bacana. E Wagner, agora entra outra coisa que a gente não comentou ainda, que é o fórum, né? Que tem dentro do Congresso também vai ter alguns fóruns ali, esse primeiro sobre legislação pós-colheita e comercialização, né? Isso, esse é uma parceria com o MAPA até, que a gente fez aí, né, MAPA Rio Grande do Sul, né, de trabalhar o MAPA falando muito essas questões de boas práticas de fabricação, a questão, né, de certificações, exportações aí, o Rio Grande do Sul hoje não é, né, tirando maçã, se a gente for pensar depois de São Paulo para cima, principalmente, a gente começa a ver, né, é manga, é uva, são várias culturas que trabalham e trabalham essa legislação, né? Então, muitas questões, às vezes, embargos de outros países, como a produção integrada, a EUREP-GAP, que tinha, né, as certificações da Europa, como que vai entrar, a parte residual, então, tudo isso vai se trazer dentro desse fórum aí, o Ministério da Agricultura vai trabalhar para que os próprios produtores, aí própria questão de mercado, aqui está tendo agora tem um pessoal ali de Caxias que está visando essa exportação de frutas, para que se entenda melhor e o próprio produtor entender que às vezes, né, ele acha que nós brasileiros não temos condições de exportar e ter fruta de qualidade, que é o que importado é melhor, né? Então acho que a gente consegue trabalhar isso aí e mostrar ao produtor que ele tem sim capacidade e tem como fazer, né? E que não é tão difícil. Às vezes o pessoal acha que é muito difícil, mas que tem como se fazer juntando todo mundo, né? Sim, hoje tem algumas lendas aí na fruticultura que acaba desanimando o pessoal antes deles sentarem, né? Isso aí. Né? Que legal. Tenho certeza que esse fórum vai tirar essas dúvidas. Antigamente era mais difícil, né? Hoje com a internet, com tudo, as coisas mudam, né? Sim, show. Bom, aí na parte da tarde a gente tem mais um case de sucesso e talvez, para mim, o evento principal dentro do simpósio, que é o Encontro Nacional de Olivicultura. Vai ser o primeiro que eu vou participar e é o que eu tô com sangue no olho aqui na pesquisa para a gente gatilhar. E aí tá aqui como a primeira etapa, né? O primeiro dia dele. Gostaria que você falasse um pouquinho desse evento. Esse evento, o que ocorre, né? A gente sabe toda essa cadeia emergente, esse crescimento da olivicultura no Brasil, né? Rio Grande do Sul tá hoje o principal estado e tem grandes áreas, né? E aqui na nossa região, principalmente, né, da metade sul, vamos dizer assim, de Porto Alegre para baixo, pegando campanha, é a principal região produtora para cá. E também pela parceria que a gente tem com a Embrapa Clima Temperado, né? Vamos dizer assim, a realização principal, vamos dizer, eu como presidente sou da UFPEL, mas a gente sabe da importância que a Embrapa Clima Temperado tem para a fruticultura aqui na volta, né, na nossa região e no estado, e eu acho que a Embrapa geral no Brasil como um todo, né, não só. Então, nesse momento a gente eu conversei com os guris ali, com o Petri na época, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, e se viu legal de fazer o quê, né, de oferecer para a Embrapa essa questão de um congresso dentro, um evento, né, concomitante, né, dentro, claro, Congresso Brasileiro de Fruticultura, um evento de um porte menor, mas que fosse auxiliar também e que dá credibilidade também ao Congresso Brasileiro, assim como o Congresso Brasileiro dá credibilidade ao evento. E nisso a Embrapa escolheu então esse evento de olivicultura. Então a gente vai ter 2 tardes só com olivicultura,
trabalhando essa questão, né, de práticas, de manejos, né, e tentando trazer experiências e pessoas experientes, né. Por exemplo, uma que já está sendo confirmada, é a pesquisadora, a doutora Angelina, que é do Banco Curador do Banco Germoplasma de Córdoba. Que maravilha. A gente vem fazendo esse contato, a gente fez um contato com ela, a princípio, né, tudo agendado, só, claro, a gente está vendo a parte de recursos para trazer, que a gente sabe que é um custo alto para trazer um pessoal da Espanha. Então, se o Rogério, que é o meu tesoureiro, liberar, a gente vai, né? Senão não tem Passa o arroba dele aí que a gente faz pressão. O sobrenome do homem é Jorge, ele é meio árabe, meio fechado para dar com pau. Quando eu penso em gastar, ele já começa a me trancar. Tanto que esses dias eu estava numa viagem pelo Congresso, daqui a pouco ele já me disse, tá em tal cidade, né? Eu disse, como é que sabe? Tô cuidando do extrato da conta. Tá certo, não, tenho certeza que vai sobrar recurso ali. Então essa é a questão, né, do evento de olivicultura, que eu acho que vai atrair também o pessoal da oliveira, da olivicultura. Eu acho que, né, assim como vocês hoje vêm pesquisando aí, a gente tem nós aqui, tem a UFES, que vem trabalhando em Santa Catarina, o pessoal aí da EPAMIG, Luiz Fernando, nosso parceiro já, né, em projetos. A gente tem aqui o pessoal da Unipampa que vem trabalhando, o FSM, então acho que a gente consegue abranger, e o principal que a gente diz é o quê, né? É colocar hoje como olivicultura dentro da fruticultura. Muitas vezes pensam, será que é fruticultura mesmo? Não é, né? Mas que ela está dentro da fruticultura e que a gente tem que aproveitar esses momentos para, eu acho que é bem isso, passar informações do que é a cultura e o que o Brasil pode ganhar com isso, né, na produção de oliveira, e uma diversificação para a fruticultura como um todo. Sim, não, hoje, bom, eu sou suspeito de falar que é uma cultura que eu trabalho e eu gosto muito, né? Já é realidade a olivicultura, né? Lógico que em cada região um viés diferente, né? Hoje aqui a gente, para Minas, mais regiões de altitude, muito focada no turismo, essas coisas, mas estamos tendo uns azeites interessantes, e vocês aí no sul já possibilitando uma produção mais larga escala, né? Ou algo, vamos dizer assim, mais industrial, maior um pouco, né? Sim. É isso aí. São crescimentos que a gente vai tendo em área mesmo. Hoje a gente deve estar batendo aí quase 7 mil aqui no Rio Grande do Sul. Então é um crescimento bem grande que vem se tendo aí. E falta pesquisa para a gente conhecer um pouco mais. Não, maravilha. E como o Wagner falou, né, o Encontro Nacional de Olivicultura ele está ocorrendo junto com o Congresso. E durante bate mais ou menos os horários, vai ter as apresentações de trabalho de vitivinicultura e de frutíferas tropicais, subtropicais e pomáceas. Então vai estar rolando a parte de oliveira ali, mas tem as apresentações de trabalho, isso não parou também. Que é importante os dois eventos andar juntos. É isso aí, né? É um evento que chama mais o pessoal da oliveira, aqueles interessados, né? E aí, claro, o congresso segue rodando, porque nem todo mundo está interessado com oliveira, né? Então, o trabalho segue, pessoal interessado com uva, com pomáceas, com frutas tropicais, subtropicais, é isso que a gente tem que focar, né? É um congresso brasileiro. Então, claro, a gente acaba tendo uma certa, vamos dizer assim, concentração nas frutas produzidas aqui na região, mas também acaba tendo mais aí para a parte tropical. Isso, faz parte, porque a gente tá no coração da fruticultura de clima temperado, né? A gente tem de aproveitar. Com certeza. E outra coisa que ocorre junto, jovens, é a famosa Assembleia da Sociedade Brasileira de Fruticultura. Dentre várias questões que o pessoal discute, vai ter a discussão do novo congresso, né? Que fica todo mundo ali, que ele entra e sai da Assembleia, principalmente no horário final. E aí, quem ganhou? Né, que é importante. Claro que a gente escolhe o próximo evento, esperamos aí que tenhamos interessados, daqui a pouco até o pessoal aí de Minas, quem sabe, né? Vamos ver com o pessoal de Viçosa. Mas essa é a ideia, né? Que ali a gente define várias coisas da sociedade. Eu acho que o Congresso é da sociedade, para quem não é sócio, entender um pouco isso aí. Que a sociedade brasileira tem um grupo que hoje trabalha, eu faço parte da diretoria hoje, pela sociedade, então todas as questões de congresso, revista brasileira e outros temas trabalhados, a gente discute ali durante 2 anos, e lá ocorre, né, se tem alguém querendo assumir a sociedade brasileira também, então as chapas para decisão disso aí, e também, né, a questão de prestação de conta do congresso anterior e seleção do próximo local para congresso. Tomara que seja daqui a pouco por um lado aí que tem uma praia, né? Porque aí eu tenho que prestar conta do congresso, né?
É uma boa também, né? Isso aí, eu acho que a gente tem de privilegiar o interior, mas uma prainha, a gente tem muita fruticultura sendo feita no litoral Sabe, mesmo. isso foi tema que comentou numa reunião que disseram que o nosso congresso tinha que ir para a capital. Eu falei pro rapaz que hoje é o organizador até do congresso nosso. Eu disse, "Tia, mas a fruticultura não está na capital, né? A fruticultura ela está no interior. E ficou nessa questão aí. Bom, e aí a gente fecha com mais um happy hour ali, né? Finalização do dia também, que é de praxe ter, né? Isso aí. Então, no dia 9, né, também case sucesso, a terceira conferência ainda que vai ser surpresa, e vai ter um simpósio também hoje de um tema muito atual, que é bioinsumos, né? Hoje, eu, pelo menos, sou bombardeado aqui, que biológico que dá para usar na minha uva, na minha oliveira, aí eu só fecha a cara e falo, não sei, abre a área para eu pesquisar que eu te falo. Aí, né? Então é essa a ideia, esse simpósio da gente trazendo já com as experiências que o pessoal está tendo com o uso de bioinsumos em fruticultura, né? Geral, até mesmo, se a gente for ver, muitas empresas biológicas já estão confirmando presença no congresso e nos procuram nessa questão do congresso, porque essa parte de bioinsumos veio forte, está forte, né? Mas acho que a gente precisa um pouquinho de pesquisa aí para a gente encontrar mesmo esse ponto e os produtos como um todo, mas também veio com força entre os temas que o pessoal pediu para ser debatido dentro do congresso, essa questão dos bioinsumos. E pós o fórum entra numa questão muito importante, pelo menos na minha opinião, que é um momento onde o simpósio, o congresso, perdão, ele fala um pouco de educação, de ensino de fruticultura, né? Que vai ser o fórum de como obter e gerar conhecimentos com felicidade na graduação e pós-graduação. Isso aí. Não é porque a gente tem, por exemplo, eu acho que se a gente for pensar quem forma a mão de obra qualificada, né? Quem trabalha com toda essa questão é a parte do ensino, né? Seja faculdades, seja universidades, né? A parte de ensino médio, ensino técnico, né? E a gente sabe que hoje, e até mesmo às vezes nós mesmos, professores, a gente tem uma certa questão de dificuldade ou mandar projeto, ou de ver como conseguir. A gente sabe que hoje a questão, se a gente for depender só do recurso público, a gente não vai conseguir trazer para o próprio aluno uma questão de qualidade de ensino, qualidade de pesquisa. Então, acho que esse fórum de ensino de graduação e pós-graduação vai a gente abrir um pouco para nós como professores e para os futuros docentes, pesquisadores que vão estar ali presentes, né, que possa lá no futuro entender essa questão aí do conhecimento como um todo e do ensino como um todo. Esse eu vou bater carteirinha lá, que é uma questão que me interessa demais. E, bom, na parte da tarde, os case sucessos, um ponto muito importante do congresso também, né, que é o Prêmio Jovem Cientista, e aí gostaria que você pudesse explicar o que é o prêmio, e o Prêmio José Carlos Fachinello, né, você já comentou no comecinho, mas vamos reavivar isso. Isso, então o Prêmio Jovem Cientista é aqueles, né, com dissertações, teses e trabalhos, né, que tenham interesse em participar. O que acontece? Pode ser enviado, né, a gente ainda está vendo certinho só com a empresa a forma de envio pós-trabalhos, né, então a partir dali vai ser feita uma seleção e vão ser escolhidos os trabalhos para serem apresentados, né, para concorrer ao Prêmio Jovem Cientista, onde vai ter uma banca ali, vai fazer questionamentos, perguntas em relação ao trabalho, e que depois vai ser feito um levantamento e aquele melhor aluno, aquele melhor trabalho escolhido vai ganhar um prêmio relacionado a como, né, melhor Prêmio Jovem Cientista, Sociedade Brasileira de Fruticultura e Congresso Brasileiro de Fruticultura. Então essa é a ideia. Já a questão do prêmio de inovação e tecnologia, a gente está em parceria conversando com o Sebrae, até sexta-feira eu tenho uma reunião com eles, de uma forma de a gente meio que fazer um levantamento ou uma chamada, né, de startups e de questões de empresas que tenham inovações e tecnologias e que queiram participar, né, dentro lá do espaço. E aí a nossa ideia é fazer um espaço de apresentação dessas startups e a partir dali também ser escolhido esse prêmio José Carlos Fachinello de Inovação e Tecnologia na Fruticultura. Então, são esses dois prêmios que a gente vai colocar. Claro, nós vamos ter também homenagens feitas a pesquisadores e técnicos, né, e professores, né, que aí o grupo como um todo depois escolhe alguns para serem homenageados. Maravilha, isso aí tem de ser surpresa mesmo, senão a pessoa não faz aquela cara, ganhei, né? Então, importante. Não se
Depois pega um professor, já se emociona e diz, hoje por minha conta aí a rodada, né? Aí vamos colar nos ganhadores, moçada. Bom, e na parte da tarde a gente continua com o Encontro Nacional de Olivicultura e as apresentações de trabalhos, né? Aí focado em pequenas frutas e frutas nativas, né? Muito importante, né? O Congresso sempre dá espaço a frutíferas nativas e algo que todos nós, como pesquisadores da área de fruticultura, temos de dedicar um pouquinho. Todas as regiões a gente tem os trabalhos aí relacionados a frutas nativas e frutas que representam bem as regiões, né? Sim. Não, isso é importantíssimo. E aí, trabalhos de citricultura, né? É uma fruteira, acho que é uma das poucas que é presente em quase 100% do território nacional. E aí a gente fecha com o melhor happy hour do Congresso. Vamos ver se ele se compara com o jantar de abertura, que é a degustação de vinhos e azeite, né? Vou estar tomando nota para poder dar aula lá depois. Dessa forma é coquetel, é happy hour e vinhos e coisas. No sábado e domingo a gente vai ter que fazer um suco de couve, né? Para fazer limão, para fazer o detox, né? Mas é isso aí. Não, segundo a internet, suco de pera é um dos melhores para dar um baita na ressaca ali. Tá, vamos ver se deixamos o pessoal com as peras, já ficam por lá um pouco. O pessoal que trabalha com pera já nos traz. Mas tem que ser pera nacional, hein, moçada? Aí ficou difícil. Mas é isso aí, a gente tem essa degustação com uma ideia também de seguir uma confraternização. E aí, uma parceria que vai ter aí junto às vinícolas aqui da região, a própria Universidade Federal do Pampa, com o seu curso de bacharelado em enologia, eles vão produzir alguns vinhos para o Congresso. É uma parceria. Maravilha. Então, eles vão fazer degustações, a própria Embrapa, o Vivinho. Então, essa é a ideia. E o próprio pessoal do azeite, empresas, Ibroliva, com essas degustações aí ao final do dia, para encerrar, o pessoal ir para o hotel descansar bem tranquilo. E a gente chegou, infelizmente, ao último dia, né? A gente queria um mês de congresso, mas aí o Wagner ia... A esposa, a família ia querer mandar ele embora, porque organizar um congresso de uma semana já dá trabalho, imagina um mês. Já estamos quase nessa aí, né? Então aqui falta um tempinho para o congresso. Não é fácil, mas é bom, é gratificante. Imagina. E, bom, a gente vai ter mais uma conferência no outro auditório, uma palestra de identificação e inovação de alimentos com tecnologias inovadoras, né? Isso aí foi até uma desse professor Bruneto que nos deu. A gente achou importante essa questão de técnicas inovadoras, né, na parte de alimentos, identificação. Então acho que também fecha dentro do que a gente pretende no congresso com os temas, né? E a gente encerra com outro fórum que, na minha opinião, é importantíssimo. Eu adoro esse tema, que é a parte de extensão rural, né? A gente tem que formar bons profissionais, mas a gente tem que ser capaz de capacitar nossos agricultores, né? E que eu acho que falta muito nas universidades e instituições de pesquisa, essa transferência de tecnologia, e que para nós aqui no Rio Grande do Sul a Emater faz muito bem, né? Então até esse fórum é uma parceria com a Emater, que é a nossa apoiadora, né? O próprio Alexandre ali da Emater participa junto conosco na organização. E aí então ficou a cara da Emater nos apoiar, nos dando, né, dentro desse fórum e discutir a extensão rural, que está nos nossos pilares, pelo menos das universidades, né? Sim, com certeza. Pesquisa e extensão, então acho que não poderia ficar de fora. Não, um tema importantíssimo. Eu acho que é a melhor forma de encerrar um congresso, né? Para mostrar que ele não é só científico e acadêmico, a gente está querendo ali de trazer o produtor junto, né? Isso aí. E tem os mini cursos também, né? Que a ideia é só fazer 3 mini cursos hoje, já certos que vão acontecer, um mini curso de análise sensorial de vinhos e um mini curso de análise sensorial de azeites. Aí você me deixa entre a cruz e a espada de novo, hein? Não, mas aí é um mini curso a cada dia, dá para fazer os dois bem tranquilo. O terceiro mini curso a gente ainda está em discussão junto à programação científica, né? Pensando no que vamos finalizar esse outro mini curso aí. Com certeza que vai ser um tema excelente. Lembrando, pessoal, que até o dia 22 de maio agora, inscrições de primeiro lote, pessoal que quer pagar mais barato, né? Para deixar sobrar um pouquinho para hospedagem ou para passagem aérea, né? Ou terrestre. Então, até o dia 22 de maio, a gente deu uma prorrogada, teve uma pequena instabilidadezinha no site no último dia, então a gente acabou prorrogando aí até o dia 22 e os trabalhos até o dia 30 de maio. Uma coisa importante também é que na inscrição o Congresso oferece um apoio no transfer, né? Lógico, paga um pouquinho a mais, mas tem um transfer exclusivo do Congresso.
às vezes a gente tem que saber o que tem de bom e às vezes a gente tem coisas ruins, né? Então Pelotas a gente sabe que é um pouco, a logística não é tão fácil, né, para chegar. Hoje a gente tem voos direto de São Paulo pela Gol, a gente tem voos que vêm por Porto Alegre, mas vêm direto para cá. E então a gente, junto com a Broker Turismo, aí, né, então a gente acabou fazendo uma parceria deles realizar esse transfer já na chegada em Porto Alegre, né? Então, claro, ao invés de pagar para vir um ônibus que vai ter que sair do aeroporto para ir até a rodoviária de Porto Alegre, da rodoviária de Porto Alegre chegar na rodoviária de Pelotas, dali pegar um Uber, né, um táxi para ir até o seu hotel, a gente vai ter um transfer direto, né? Acho que são 2 ou 3 diários, né? Desde de domingo, segunda e terça, e depois para voltar, né? Quarta, quinta e sexta, que chegou ali, a Broker tem uma estação, um local dentro do próprio aeroporto, né? Então, quando chegou ali, só ir até ali e dizer, estou indo para o congresso em Pelotas, ou marca antes, já sabe o horário, eles vão saber o horário que a pessoa chega, então quem marcou vai entrar, a Broker vai entrar em contato, saber que horas chega, e a partir dali vem com o ônibus direto até o seu hotel em Pelotas, para dar um apoio aí pro pessoal que está vindo de fora. Não facilita demais. Eu, por exemplo, já provavelmente vou estar no transfer. Eu estou tentando casar, que eu já vou deslocar até aí, fazer mais visita, né? Passar na Embrapa, em outro lugar, mas eu acho que eu não vou abrir mão do transfer, não, porque aí eu vou tranquilo, eu chego certo. Com certeza, com certeza. E, moçada, no site, né, tem a programação que eu e o Wagner a gente discutiu agora, mas tem muito mais informação sobre o Congresso. Tem uma parte explicando tintim por tintim o transfer, programação, informações de hospedagem, outras notícias que vai ter, né? Fala um pouco sobre a região do evento. Então vale super a pena dar uma lida e, lógico, participar do congresso. A gente vai estar com a nata da fruticultura brasileira ali e até sul-americana, pelo que o Wagner falou, junto. Então uma baita oportunidade de aprendizado e obtenção de conhecimento. Isso aí, eu acho que participar, e Pedro, acho que não botando a gente como exemplo, mas sendo exemplo, né? Eu sempre que pude participei e ali conheci muita gente que me ajudou e me abriu muitas portas para hoje chegar onde a gente chegou. E claro, a gente sempre almeja crescer mais, mas se hoje eu estou onde estou, devo muito a muitas pessoas que encontrei dentro de muito congresso, né? Então, muitas vezes, nem levando o trabalho, eu participava igual para pegar experiência, conhecer as pessoas. E eu acho que o congresso é para isso, né? Além da confraternização, é troca de experiência, é se conhecer, né? É networking, então essa é a importância. E aí a gente espera todo mundo aqui em Pelotas fazer um grande evento aí no final do ano, né? A gente está aí há 6 meses, 7 meses, mas parece que falta 2 de tanta correria que vai começando a dar, né? Mas aqui em Pelotas espero que todos gostem, né? A gente tem várias opções, tem Praia do Laranjal, tem mercado público, é uma cidade histórica, é a capital nacional do doce, então vai ter bastante doce aí, com muitas frutas utilizando, é figo, é laranja, é damasco, então são todos frutos, né, que aqui se tem, é uma indicação geográfica na região, os doces, né, então acho que esperamos a todos para fazer um grande evento e que aproveitem, espero que todos gostem, que a gente está trabalhando para que seja dessa forma. E agradecer aí a oportunidade de estar conversando, muito legal, esperamos que em várias outras oportunidades a gente possa falar também de oliveira, falar de uva, de nogueira, para que a gente vá fazendo essa parceria aí entre nós aqui e vocês aí de Minas aí. Com certeza, então obrigado mesmo, pode contar que já vai ter uma conversa para cada cultura que você falou aí, com certeza a gente precisa trocar mais essas informações. Muito obrigado aí, viu? Obrigado, e qualquer dúvida, no site ali tem o endereço da Acontece Eventos, que é quem está organizando, vocês podem tirar ali que vai ter esse... Só lembrando, grupos tem desconto, já ia esquecer. Isso é importante. Moçada. 10, 15, 20, tem descontos diferentes, mas tem descontos também, é só entrar em contato com a Acontece. Show, vou deixar tudo na descrição do episódio, jovens. É isso aí. Valeu. Obrigado, Pedro. Que isso, obrigado você, abraço, até semana que vem.